Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, temos falado sobre a insensatez. A insensatez, que perigo! Algo que ronda e que permanece muitas vezes na vida das pessoas, trazendo exatamente a falta de crítica, de senso, de juízo, a falta de entendimento das coisas ao seu redor. A insensatez, como nós já vimos e temos visto desde segunda-feira, mostra que a pessoa que é insensata acha que tudo na sua vida está correto, porque ela não sabe fazer realmente uma crítica, um entendimento, uma compreensão e ter uma visão clara e completa do caminho que ela está andando, da vida que ela está levando. Mas olha só, vamos falar nesta manhã sobre ouvir e não praticar as Escrituras. Com certeza é insensatez. Vamos ver isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 26 ao verso 27. Está escrito: E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus aqui estava ensinando sobre dois fundamentos. Ele estava fazendo uma comparação sobre alguém que constrói uma casa. E ele fala assim que alguém construiu a casa sobre uma rocha. Então, os rios transbordaram, veio uma grande tempestade, os ventos ficaram muito fortes, mas como a casa estava bem edificada e tinha um fundamento muito bom, que era a rocha, ela não caiu. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, construiu uma bela casa tanto quanto o outro que construiu sobre a rocha. Muito bonita. Só que por estar sobre a areia, quando transbordaram os rios, veio a tempestade, sopraram os ventos, aquela casa não tinha firmeza. E ela então desabou, sendo grande a sua ruína. Mas Jesus mostrou que isso significa o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ou seja, eu ouço, obedeço e vivo na prática dessa palavra, é o homem que edificou a casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve as minhas palavras, ou seja, ouve, aliás, ele diz, aquele que ouve e não pratica, esse é o que construiu a casa sobre a areia. Ele ouviu, ele até estava na igreja, ele até, de repente, teve uma simpatia, ele até gosta de Jesus, ele até falou, não, Deus é bom, só que ele não recebe a instrução, ele não se aplica de coração, ele apenas vive de forma superficial, sempre na beira do caminho. Então, nesse momento, Jesus diz que este homem constrói a casa sobre areia e não há firmeza naquilo que ele levantou. Teve esforço, teve realmente custo, só que não adiantou nada. Por estar na areia, aquela casa, recebendo o vento, a tempestade e o rio que se encheu, caiu e foi grande a sua ruína. Portanto, não ouvir a palavra do Senhor é insensatez. Ele mesmo disse aqui: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Esse homem insensato não tem senso crítico, ele não tem juízo, ele não faz considerações, ele não é prudente, ele não enxerga o que ele está fazendo, o que ele está semeando, o campo que ele está trabalhando, ele não está percebendo como o que ele está vivendo nesse tempo e o que lhe espera mais para frente. Por isso que muitas pessoas hoje em dia não se importam com os valores de Deus, não se importam realmente com a sabedoria que procede de Deus e dizem assim, não, mas todo mundo faz e eu acho certo, porque também nós vivemos tempos modernos e parece que tudo é justificativa para que o homem faça o que ele quer. É o que nós estamos vivendo nesse tempo. E Jesus então mostra isso. Assim, você quer ouvir as palavras de Cristo e não praticá-las? Ok, saiba que você está construindo uma casa sobre areia. E virá o vento, virá a tempestade, o rio vai se levantar, vai se encher e virá contra aquela casa. E Jesus diz aqui, ela vai contra aquela casa que desabou e será grande a sua ruína. Portanto,
Ouvir a palavra de Cristo e não praticar é coisa de homem insensato. E essa insensatez o levará à ruína. E é interessante perceber isso, porque a palavra de Cristo jamais deixará de se cumprir. Portanto, 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, eu não sei. Mas o fato é, quando eu vivo uma fé que é uma fé superficial, que eu não me importo realmente de aplicar, de ouvir e aplicar e praticar aquela palavra, eu estou construindo uma casa, só que estou construindo sobre areia. Preste atenção nisso, mude isso na sua vida, ganhe realmente mais firmeza e senso crítico com você mesmo, para que você possa fazer um bom juízo, possa entender o que você está vivendo, possa fazer mudanças na sua vida, segundo a própria orientação da leitura do Santo Livro. Então você vai ser abençoado, e eu tenho convicção que mesmo que venha o vento, a tempestade, que significam problemas, aflições, dificuldades, circunstâncias, virão contra a sua casa, mas ela não vai cair. Não é porque você é muito bom, mas porque ela está sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que você não se esqueça que Jesus está sempre disposto. E você?